É o grito de carnaval. Hoje é o dia da... Eita, Lele, é o programa Grito de Carnaval entrando no ar nessa segunda-feira. E olha, hoje um programa muito bacana, um programa esclarecedor, porque eu tenho a honra de receber aqui no Grito de Carnaval Fernando Baggio, que é nada mais, nada menos do que coordenador dos jurados de bateria do Carnaval de São Paulo. Obrigado, Fernando, pela presença no programa Grito de Carnaval. Seja bem-vindo aí, espero que goste de participar e dividir seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, mandar um abração aí para todo mundo, os internautas que seguem o seu programa, que é muito legal, que faz uma cobertura espetacular, as entrevistas eu sempre acompanho, sempre assisto o seu programa. Para mim, esse tipo de programa sempre foi uma chave muito importante de informação para formar jurados e mesmo quando eu era jurado eu buscava muitas informações nos programas como o seu e alimenta muito isso, fornece muita informação. Então, tá de parabéns, assim. Obrigado. E é uma honra estar aqui. Nossa, que bacana. Eu nunca ia imaginar que o jurado acompanhasse assim. E você foi jurado durante 9 anos, é isso? 8 anos eu julguei pela Liga e foi uma experiência incrível. Sempre procurei executar da melhor forma possível. Mas baseado nas dificuldades que eu tive de me preparar, eu hoje consigo, por causa disso, juntar algumas informações necessárias para treinar os jurados. Assim. Então, para quem está em casa, passa um release rápido assim da sua história, né? Eu sei que você é músico, sim, é baterista, mas no Carnaval você começou no interior. Isso, conta rapidinho pra gente. Eu sou nascido na cidade de Aguaí, que é no interior de São Paulo, fica a 200 quilômetros da capital. Já vizinha Minas Gerais, né? E eu comecei a tocar bateria com 4 anos de idade, então essa coisa começou muito cedo. E aí os meus pais deram uma bateria daquelas meio de brinquedo, e eu arrebentei a bateria rapidinho, e eles falaram, não vou dar uma bateria de verdade para esse menino, não. Vamos colocar ele numa fanfarra. E aí na minha cidade tinha uma escola de samba mirim, que é a fina flor do samba. E Betinho Deságio, meu mestre de bateria, falecido, saudoso. E aí foi uma alegria imensa, assim, comecei aí. E essa paixão toda pelo ritmo, pelo samba, começou na fina flor do samba. Anos depois eu fui convidado a dirigir uma bateria lá de Aguaí também. Então já foi mestre de bateria? Já fui mestre de bateria da Juventude Independente, que é uma escola que eu tenho muito carinho. Um abraço pro Regis, meu presidente da escola, é um cara muito, muito bacana mesmo. E aí nessa trajetória toda, anos depois, eu fui estudar música para me tornar um músico profissional e eu fui convidado por um amigo que era jurado. Ele ia ter que parar de julgar e perguntou se eu gostaria. Aí eu falei que interessante, eu gostaria. Eu sempre quis me envolver com carnaval, mas por causa dos estudos eu não tinha conseguido até então voltar, né, para essa história. Como eu estava, vamos dizer assim, virgem das quadras, né, paulistanas, eu pude. Até então você não conhecia nenhuma quadra de nunca tinha ido, samba, nunca tinha ido. E esse foi um dos fatores para você ser aceito como jurado. Esse é um pré-requisito básico, né? Sim. Você não ter ligação com as escolas, né? E eu comecei então, aí eu comecei com o meu primeiro ano, já teve um treinamento com o mestre Odilon, que se repetiram por 2 anos seguintes, que hoje eu conheço algumas críticas a respeito disso, mas na verdade para mim foi de grande valia e foi muito interessante assim, esse início. E dali para frente, anos julgando e muito compenetrado, muito concentrado, determinado a conhecer mais e mais, porque julgar é uma responsabilidade, não é para qualquer um não. Então a gente já conheceu um pouquinho de como ele começou com essa difícil tarefa de julgar. Mas aí, como muitas pessoas devem estar assistindo o Grito de Carnaval e todos têm aquela famosa dúvida, né? Jurado de carnaval, o jurado rouba, o jurado ele tira a nota da escola, ele tem a escola que ele gosta mais, o peso do pavilhão é mais importante do que o trabalho que a escola fez ali no momento. E aí, como que fica? Como que vocês recebem todas essas críticas? Primeiro eu acho absolutamente natural ter esse tipo de pensamento e desconfiança. Eu entendo isso completamente, assim. Mas eu digo o seguinte, a Liga sempre foi muito criteriosa, a mensagem sempre foi muito passada em relação a isso, assim. Não julguem pavilhão, não julguem escolas de torcida, ligada à torcida, né, relacionado ao seu time de futebol. Seja ele o time que corresponde àquela torcida, seja um adversário direto, porque tem jurados do Brasil inteiro, enfim.
Então isso sempre foi muito passado, muito mesmo, assim. Agora, depois que eu assumi essa parte de treinamento de jurados, eu, na verdade, passo isso com muita clareza para eles, tento dar muita tranquilidade em relação a isso. O jurado é um ser humano, ele tem seu time do coração, ele tem aquela escola naquele momento que pode emocioná-lo, ou ele pode achar aquela escola incrível de uma maneira geral, mas ele tem um regulamento ali que ele precisa passar, que ele precisa cumprir, e ele precisa ter isenção e neutralidade. Então, eu tenho procurado passar essa mensagem para as escolas, para os mestres: fiquem tranquilos, vocês só vão ser julgados de acordo com o regulamento, não com a emoção do jurado. Porque daí tem muita gente que fala assim, a escola dançou na frente da cabine do jurado porque ela queria tirar a atenção do jurado para que ele não ouvisse a bateria, mas que prestasse atenção na dança, e aí ele vai dar nota 10 porque ficou emocionado, achou tudo aquilo lindo, né? Sempre rola essas histórias. Não, tem vários artifícios, né? Aquela coisa, né? Quando eu era jurado, eu tinha a sensação, às vezes, que aquele mestre levava aquela rainha maravilhosa para dançar um pouco mais da conta ali na frente da cabine, para ver, né? E aí as pessoas, né, os colegas perguntavam, falavam, que as mulheres, as passistas. Eu falei, cara, jurado é o cara que menos vê essas coisas, porque elas geralmente ficam na frente da bateria, e quando a bateria chega é atenção total para a bateria. E é verdade. Agora, sobre essa coisa, né, a bateria que faz a coreografia, ou que tem dança, ou que faz uma paradinha incrível, ou vamos dizer assim, midiática, isso não distrai a atenção do jurado. Ele, de fato, está muito concentrado nos pontos do regulamento, assim. Então, eu costumo dizer, né, eu já tive que tirar pontos de bateria que eu estava achando incrível, ou de escola que eu estava achando incrível e a bateria errou na minha frente, eu tive que tirar. Já dei 10 para baterias que não seriam do meu gosto pessoal, vamos dizer assim. Que não te arrepiou, que não me arrepiou, que não mexeu comigo, e eu dei 10, porque o regulamento passou corretamente pelo regulamento, e o 10 foi aplicado, e é como tem que ser. O jurado tem que ter essa neutralidade. É um ser humano, ele tem a emoção, mas ele precisa separar o campo da emoção do campo do raciocínio e dessa neutralidade para botar em prática mesmo o julgamento. Aí o jurado ele julga da seguinte forma: ele vê a sustentação, equalização, entrosamento, descompasso, retomada e afinação. Quanta coisa, hein? Então, pra gente que é leigo no assunto, isso é um dos... Se você pegar o regulamento, o manual de julgamento da Liga, você vai ver que é o mais extenso, é o mais complexo do manual, dos quesitos, né? É muito difícil julgar uma bateria, é muito difícil. Então, para o jurado ter sucesso nesse julgamento, ele tem um treinamento muito rigoroso, primeiro, dentro do regulamento, e segundo, na parte prática, na parte de ouvir. Porque qual é o conceito? O conceito é assim: se ele souber muito bem a regra, se ele dominar a regra e conhecer o que é uma bateria, a importância e as coisas importantes que tem numa bateria, o que fundamenta uma bateria, ele consegue aplicar aquilo em poucos segundos. Só de ouvir, prontamente ele sabe se aquela bateria é uma bateria nota 10, ou se porventura ela tem algum problema, alguma coisa a ser corrigida. Bacana. Tá chegando umas mensagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler essas mensagens. Mas qual que é a maior dificuldade do julgador? Olha, a maior dificuldade hoje que eu entendo para um julgador na hora de julgar é o tempo que ele tem para julgar uma bateria, que é muitíssimo curto. Que, como eu falei, né, teve bateria esse ano que passou em 15 segundos na cabine de um jurado, então é um pouquíssimo tempo. E a acústica da cabine do próprio AMB, que é muito difícil, muito complicada. O vento do AMB, então às vezes você está ouvindo uma coisa, bate um vento e embola tudo, já não é mais a mesma coisa. A acústica daquela cabine é bem complicada, ela tem uma combinação péssima para acústica, é um cilindro com teto baixo e vidro, então é muito complicado, assim. Então, o que eu procuro passar para os jurados são alguns artifícios para conseguir atenuar essas dificuldades. Mas é um grande desafio. Agora, outra coisa também, a gente falou de dançar, a bateria que dança, que acaba sendo um grande risco para você perder pontos, se não for alguma coisa bem feita. Agora, fantasia, né? A gente vê que muitos mestres optam por não ter fantasia muito grande para não atrapalhar o ritmista. Você, como jurado da época, hoje, preparando os jurados, mas na época que você julgava, você
percebia assim se a fantasia realmente atrapalhava, a escola que vinha com a fantasia grande tinha a bateria prejudicada? A gente é claramente orientado, o jurado, né? Eu no passado e passo essa orientação para não julgar a bateria como a fantasia na bateria, né? O julgamento de fantasia na bateria. Porém, você percebe algumas dificuldades que o ritmista tem ou para executar ou um outro fator que é fundamental, são fantasias que vêm com um costeiro muito alto, por exemplo, que abafa o som, muda a acústica. Então muitas vezes, o jurado nunca vai justificar que a bateria perdeu ponto por causa da fantasia, mas, por exemplo, o jurado pode justificar no item equalização, ele não ouviu as caixas, por exemplo. Então o que acontece? O som das caixas pode ter sido suprimido pela fantasia, abafado pela fantasia, e o jurado não ouviu. E o jurado, ele precisa julgar pelo que ele ouve. Então... Agora, por exemplo, a afinação. Cada bateria tem a sua característica, né? Tem algumas baterias que são diferentes. Como que o jurado julga isso? Por exemplo, e outra coisa também, eu estou falando rápido com medo de acabar o tempo do programa, é tanta coisa para se falar, mas como que pode se julgar? Por exemplo, outro dia conversando com o presidente, ele estava reclamando que a bateria dele tirou uma nota baixa e nessa nota eles julgaram uma característica da bateria da escola, que ele disse que a baterística tinha uma característica africana, de uma religião africana, né, de um ponto de macumba, que era uma característica da agremiação. Como que fica isso? Primeiro, o jurado ele é orientado a não julgar a característica da escola. Segundo, que esse ano eu estou fazendo um trabalho de ir em todas as quadras e falo com todos os mestres e pego a característica da escola. Justamente para que esse tipo de erro, isso é um erro de um jurado, ele cometeu esse erro, como o presidente disse que aconteceu com ele, então foi um erro cometido, para não julgar característica. Agora, sobre a afinação, que muitas vezes passa pela característica de uma escola, existem algumas coisas que são base do samba e é nela que esse item se apega. Por exemplo, a diferença de afinação entre o surdo de primeira, de segunda e de terceira. Basicamente, o item afinação passa por essa questão. Não passa por característica. O cara pode ter a afinação da primeira, segunda e terceira mais alta, mais baixo, média, onde ele quiser, contanto que tenha essa diferenciação. Então, é isso. Ele está livre para escolher a afinação dele. Tem, por exemplo, mestres que usam primeira, segunda, terceira e quarta. Tem mestres que usam a afinação da terceira entre a primeira e a segunda. Tem mestres que usam primeira, segunda, terceira mais alta. É livre, é livre. O jurado só precisa necessariamente ouvir lá de cima essa diferenciação. Ele tem que ouvir os três. Sobre os outros instrumentos, eu vejo problemas de afinação, problemas que acabam caindo em outros itens, como equalização, por exemplo. Um caso clássico, caixa e repinique. Às vezes o mestre opta por uma afinação em que esses dois se confundem muito e o jurado lá em cima acaba não ouvindo ou um ou outro. Um predomina sobre o outro. Então, ou a afinação do tamborim. O mestre decide um tipo de afinação que ela aparece demais para o jurado e acaba encobrindo outros naipes, perde ponto em equalização. É culpa da afinação, mas o jurado não vai justificar como afinação, ele vai justificar como outros pontos que acabam interferindo. Uma curiosidade, um tamborim pode ser responsável pela perca de uma nota? Por exemplo, o jurado consegue ouvir uma batida errada, a pessoa está lá, bobeou, pá! Depende, eu vou dizer que não, mas tem casos que pode ser que sim, né? Se você está num desenho de naipe muito complexo e o tamborim erra alguma coisinha, provavelmente o jurado não vai ouvir, até pela posição da torre, você ouve uma massa sonora. Agora, se o naipe vai descer, que a gente chama, né? O naipe vai sair do arranjo, naquele momento o tamborim passa reto, um tamborim apenas, ele se destaca, ele caracteriza um erro, né, de atravessamento e aí perde ponto, apenas um tamborim. Então esses são casos mais específicos mesmo. Mas tem naipes que isso compromete um pouco mais, né? Por exemplo, um tamborim tudo bem, agora um surdo de primeira realmente o estrago é grande, o estrago é enorme. Bacana. Você hoje como coordenador, você está conseguindo frequentar as quadras, conhecer... É uma alegria, cara, Você disse que, você já vai contar pra gente, mas ele disse que vai de quadra em quadra, entrevista os mestres de baterias, né? Mas o jurado, ele não tem essa possibilidade. O jurado que vai julgar o Carnaval de 2014, ele não pode frequentar a quadra, não pode ir lá conhecer pessoalmente as baterias. Quem está nos assistindo em casa deve estar falando assim, poxa, mas
Então, tá errado isso. O correto era o cara ir em todas as quadras, ou conhecer todas as baterias, né? Varia de cidade para cidade, é a cultura do carnaval paulistano, né? Então, por exemplo, no Rio o jurado frequenta a quadra, ele é carioca. Para quem não sabe, o jurado que julga São Paulo não é de São Paulo, não vive em São Paulo. Então, assim, já parte disso. E não pode frequentar a quadra. Isso é um modelo, vamos dizer assim. Eu honestamente não vou dizer que concordo ou discordo. É uma coisa que envolve riscos, né? O risco real, né, que passa na cabeça de presidente, de presidências, de coordenação, é um jurado estar numa quadra e ele se apaixonar por aquela escola. Ou imagina o jurado começa a namorar alguém da escola. Sim. Então esse tipo de envolvimento que pode gerar uma tendência, ou mesmo que não gere uma tendência, gere uma desconfiança, um medo. Então isso a direção da liga, a liga mesmo, orienta para que não aconteça. Como isso não existia, essa ponte de maneira alguma, isso era muito difícil no passado. Agora, a figura do coordenador, eu, por exemplo, acabo tentando fazer esse intercâmbio. Faz essa ponte, né? Tento passar o que é de fato importante passar para o jurado e passar o que é importante para os mestres e diretorias de bateria, o que é importante para eles saberem também. Então, quer dizer, isso não tinha antes. Não. Antes eles tinham treinamento, mas era tudo muito em cima da hora. E a pessoa que coordenava esse treinamento acabava não acompanhando também e desconhecendo muitas das características das escolas. E tem esse ponto é super importante mesmo, essa aproximação, assim, né? Porque você já ouviu a frase, ninguém entende cabeça de jurado? Ah, sim. Né? Eu muitas vezes, quando pego o justificativo, eu falo, não estou entendendo. Os Gaviões tomam um 8, agora 8.9. Né, de evolução. Evolução. Eu não entendi até hoje. E assim, é isso. Essa coisa de não entender a cabeça do jurado, que pelo menos no meu quesito, eu estou tentando fazer questão que todos entendam. A cabeça do jurado vai funcionar da seguinte forma, assim. O regulamento é esse, o treinamento que eles recebem é esse. É um treinamento extenso, eles recebem um treinamento um mês antes do carnaval. O ano passado foi muito baseado na parte teórica. Esse ano nós vamos ter parte teórica, reciclagem, ou seja, pequenos erros ainda, falhas, coisas que eu peguei porque eu fiz um trabalho pós-carnaval. E a parte prática. Esse ano eu pretendo que eles assistam ensaios técnicos, que eles consigam treinar muito os ouvidos mesmo. Ainda precisa passar por uma autorização prévia da liga, dos presidentes, mas essa é a minha ideia central do curso de treinamento do jurado esse ano. O ano para o carnaval de 2013, desse ano na verdade, né? Quando eu falo esse ano, o próximo carnaval. Já no carnaval passado, eu consegui montar uma bateria específica, que foi composta por 3 diretores de cada escola, para levar até o AMB. Levei os jurados até o AMB, fizemos exercícios específicos, práticos, para os jurados poderem conhecer melhor uma bateria, o que de fato era um erro, fizemos exercícios para eles identificarem isso. E o resultado foi muito bacana. Mas é o início de um processo. Foi o primeiro ano, de fato, que teve esse tipo de treinamento. Então nós estamos no início de processo, mas eu acho positivo. Assim. Tivemos problemas, mas foi positivo. Os jurados serão os mesmos de 2013? Eu pretendo que sim. Ainda não saíram se vai haver vetos ou não. É isso que eu queria que você explicasse pra gente. Às vezes algum jurado é vetado. Então eu queria falar por que um jurado é vetado e como acontece esse veto. Parece coisa de Big Brother, né? Eu me posiciono contra o veto, tá? Essa é a minha opinião, todos os presidentes sabem que eu me posiciono contra o veto da maneira que ele é feito, que ele é dado. Mas já mudou. Antes o veto era dado assim, um presidente ou um diretor ou alguém dizia, eu não concordei com essa nota, veta esse jurado. Então a escola ia lá e vetava o jurado, ela tinha esse poder do veto. Hoje, esse mudou no regulamento da liga, ela tem a intenção de veto. Então ela vai sinalizar um veto de um jurado e aquilo vai passar por todos os presidentes em plenária para os presidentes acordarem ou não aquele veto do jurado. Então é assim que está a partir desse ano. Já é uma mudança sensível isso. Pode ter assim um bom senso. Eu ainda acho que isso pode caminhar um pouco mais, mas é um processo mesmo para o futuro. Então, ainda não saíram os nomes de veto ou não, de jurados, e eu tenho pedido insistentemente para não vetar jurado.
tenho pedido mesmo. Eu acho que o veto do jurado ele tem que vir dessa forma sumária, quando é apontado de fato uma coisa que fere a índole, o caráter do carnaval. A falha técnica, ela tem que ser corrigida, mas trocar um jurado, eu sempre falo assim, imagina eu troco 70... O próximo pode errar também, cometer essa o falha próximo vem técnica. com menos experiência, atrasa mais o meu trabalho. Imagina eu trocar, todo ano eu veto 70% de uma bateria. Como é que aquela bateria vai para a avenida? Então, esse é o trabalho, entendeu? Então, os jurados erraram? Erraram. Você tem uma quantidade gigantesca de notas, eles têm uma possibilidade de erros pontuais. Erraram. É importante que eles saibam o erro, para eles conseguirem corrigir. É importante que tenha alguém ali que oriente eles, aponte e fale, olha, nós sabemos que você errou, o seu erro está aqui, você precisa melhorar isso, tá? Porque ele vai se sentir seguro, vai se sentir amparado e ao mesmo tempo ele vai saber que ele está sendo muito bem fiscalizado também e poder fazer o trabalho dele. Esse é a minha intenção, é o meu caminho. Por falar em apontar o erro dele, também o jurado eles apontam os erros, eles têm que escrever o porquê que eles estão tirando a nota. Eu tive informação de que o áudio do desfile é gravado, né? A bateria toda é gravada. Sim. E depois vocês verificam esse áudio para ver se realmente teve esse erro. Eu fiz um trabalho bastante minucioso, assim, né? Eu li todas as justificativas dos jurados de bateria, confrontei com os áudios que eu recebi e fiz um levantamento. Então, não raro um mestre de bateria argumenta sobre a nota que ele recebeu e eu contra-argumento ou demonstro a ele que a nota foi correta ou não foi correta ou que o jurado precisa de uma correção naquele ponto. E para minha surpresa, às vezes quando eu digo para o mestre, não, ele errou com você, eu não vejo no mestre um ar de revolta. Não, ele sabe que mudou a perspectiva. Ele sabe que aquele jurado de fato errou e que ele vai ser corrigido. E eu falo, não, e isso ele vai ser trabalhado. Então hoje mudou essa relação, pelo menos em bateria, essa relação tá mais tranquila, existe uma confiança mútua, sabe, do meu lado, do lado dos mestres. Isso. Tem sido bacana, essa troca. Assim. Bacana. Então, quer dizer, agora a gente falou da sustentação, equalização, entrosamento, descompasso, retomada, afinação, e até conversando nos bastidores com vocês, a gente estava falando que no Rio de Janeiro tem a criatividade também, né? E aqui em São Paulo já não conta a criatividade. Olha, esse é um assunto bastante polêmico, assim, né, no meio aqui. E ele tem diferentes polêmicas, porque quando a expectativa do público é que as baterias sejam criativas. Elas se apresentem com criatividade. Então eles cobram isso, né, porque eu vejo no site, em tudo assim, né, os internautas, né, as redes sociais, pipoca isso, né? Por que não tem criatividade, o item criatividade no julgamento? Sendo que no Rio de Janeiro tem, ou todos os outros carnavais aqui do país sempre tem criatividade. Tem um pouco da característica das baterias, né, do julgamento, mas também tem aquela coisa de que criatividade é muito, quando se fala em criatividade, se pensa muito nas paradinhas, nas bossas, né? E eu quero implementar o item criatividade no manual do jogador, mas eu quero deixar bem claro que não se relaciona apenas com paradinhas e bossas. Criatividade é o arranjo da bateria, como a bateria está tocando aquele samba enredo daquele ano, como ela se propôs a fortalecer o samba, porque qual que é a função básica de uma bateria? Dar sustentação para o canto e para a dança da escola. Então, eu sou um baterista profissional e eu tenho muitos argumentos técnicos para fortalecer um refrão, por exemplo, para fazer uma passagem, para identificar. Então, é dessa maneira que eu vejo os mestres trabalhando com criatividade. Como tocam as suas terceiras, como se tem um break, se tem um acento junto com a melodia do samba, como que é o desenho de tamborim, como que esse tamborim conversa com a terceira, como que a terceira livre de uma bateria que tem características de terceiras livres, como que essa terceira livre toca para o samba. Então isso tudo faz de uma bateria criativa e não só bossa, paradinha. Né? Bacana. Tem algum mestre de bateria que, tipo,
falando, eu não quero papo com esse cara porque ele me deu uma nota no carnaval do ano X. Não, eu não tive essa... Foi muito legal, porque quando eu fui apresentado pelos presidentes da Liga como coordenador, eu tive uma reunião com eles e imagina que eu nunca tinha tido contato com nenhum deles e de repente eu estou na frente de todos eles, com diretores de bateria me olhando, então foi uma coisa meio opressora, assim, né? Deu medo, hein? Mas eu estava muito seguro, muito tranquilo do que ia acontecer. E eu acabei passando isso para eles com tranquilidade e eu fui muito bem recebido, assim, e tenho sido cada vez mais, assim. É claro que muitos mestres que tomaram nota esse ano e que nunca tomaram e assustaram. Eu digo a eles o seguinte, gente, não tem perseguição de maneira alguma, os jurados só estão sendo treinados de uma maneira diferente, eu estou aqui para esclarecer. Não precisa ter medo de jurado, eles não estão lá para tirar ponto de ninguém, eles estão lá para averiguar se o que você fez está dentro do regulamento. É com muita tranquilidade. Só que eles estão sendo melhores treinados, né? Basicamente é isso. Mas eu não tenho. Os mestres de bateria estão sendo muito bacanas comigo. Nas quadras que eu tenho ido, vou em todas, né? Já fui em algumas. Eu estou sendo muito bem recebido, quero mandar um abraço enorme para todos eles, muito carinhoso. Eu me sinto muito honrado, viu, Nil? Ser recebido dessa maneira. Ter a confiança deles, essa troca, eu me sinto muito honrado. Porque você é competente, né? Faz um trabalho competente, não tem como ser recebido de outra forma. Obrigado. É o seguinte, vamos ler as mensagens dos internautas e daqui a pouquinho você explica um pouquinho mais para a gente finalizar dessa preparação dos jurados para 2014. A Luda, ela disse que conhece você e que você é muito talentoso. Beijo pra Luda. O Alexandre, que é a harmonia da Gavião e da Fiel, um grande abraço para o Alê. Boa noite, Nil, parabéns pelo programa, grande Bajo, abraço, muito importante para o crescimento do nosso carnaval ter pessoas como você, competente, grande profissional, que buscam e querem cada vez mais um carnaval mais justo, transparente e grande, que levam o carnaval a sério, é uma honra, obrigado, ao Carnaval de São Paulo agradece. Ale Grego, um grande abraço para você, também é um dos grandes profissionais que tem no carnaval, uma pessoa seríssima. E as palavras dele são fantásticas. O Maurício Coutinho. Fernando, o grande mestre divino, professor de muita gente boa que está hoje nas escolas de ponta, afirmou certa vez que tem muita gente que se incluem os jurados confundindo bateria, que ele diz aqui que tem 12 tipos de instrumentos musicais, com batucada que tem 19 tipos de instrumentos. Diz ele ainda que a batucada tem estilo, a bateria tem padrão. Qual a opinião a respeito? É que está desconfigurado aqui. Desconfigurou, não consigo ler tudo. Então, mestre divino, para mim, mestre divino é uma sumidade. Eu tenho uma admiração pelo mestre divino, você não tem por onde, assim. Eu só fui conhecê-lo também há pouco tempo e é fantástico, assim. Eu fiquei emocionado de conhecer mestre divino. E eu conheço essa frase dele e eu gosto muito do que o mestre divino oferece para o samba, ofereceu e ainda produz na escola dele e fornece. Então, assim, mestre divino, grande abraço, eu não discordo nunca jamais de nada que você falar. A opinião dele para mim é a opinião de um verdadeiro mestre, assim. Então, fica essa mensagem. Essa mensagem foi o jornalista Maurício Coutinho. Sim. Grande abraço, Maurício, pelo trabalho que faz. Ele faz a exposição de carnaval lá no Shopping Light todo ano, e esse ano também vai ter, e a gente está junto aí nessa parceria. Valeu, Maurício. O Alexandro, sou de Batatais e em nosso carnaval temos problemas também com os jurados em suas notas. Nós não conseguimos entender o que eles querem. Essa é uma opinião aí. Mas é real. Um abraço pessoal de Batatais. Tiveram, na história do Carnaval de São Paulo, tiveram muitos jurados de Batatais. O Batatais tem um grande carnaval, e é um dos melhores do Brasil, é uma coisa fantástica lá. Parabéns para a Prefeitura de Batatais, para as escolas de samba de Batatais. A batalha de vocês aí é grande e é muito bacana mesmo. Para entender cabeça de jurado, siga o meu conselho. Arrumem um intermediador, uma pessoa que possa centralizar esse pensamento e possa transferir de um lado e de outro. Isso vai ajudar a alinhar as coisas. O Alex quer saber o que é preciso para ele ser um julgador de bateria em São Paulo. Como você disse no começo do programa, não pode frequentar nenhuma escola de samba. Nem nunca ter frequentado, não pode ser da cidade de São Paulo. São esses dois requisitos básicos. Depois você envia o seu currículo para a Liga e aí a Liga tem um banco de dados de currículos lá de possíveis jurados.
E é isso aí, esse é o caminho, né? E parabéns por essa intenção. Pra gente que é sambista, assim, que é apaixonado pelo carnaval, é a profissão mais chata, então, porque não pode frequentar. Exato, Não pode ter contato com ninguém, ó, não quero ir. Essa é uma grande dificuldade. Nem por muita grana. Essa é uma dificuldade de treinar jurados. Legal. Tem uma mensagem que o pessoal tá mandando. Amém, Cissa Guimarães. Eu achei um barato, foi que soltaram a prévia da gravação, né, do CD do Carnaval de São Paulo. A produção tá falando que acabou o tempo. Mas só para finalizar, o seu trabalho, então, logo já tem o treinamento com os jurados, para que eles façam um bom julgamento do Carnaval de 2014. Tem, exatamente. O trabalho esse ano vai ser muito pautado na parte prática e na correção de pequenas falhas que eles tiveram e pontos que eu detectei que eles ainda precisam crescer bastante. Então vai ser um trabalho muito concentrado, muito forte, e é um grupo de jurados de bateria excelente. São pessoas de excelente caráter, são excelentes profissionais, alguns envolvidos com os carnavais das sociedades, outros grandes músicos profissionais. Eu confio muito nesse time, viu? Bacana. Muito mesmo. Olha, quero agradecer muito a sua presença. Aqui o tempo passa voando. Mas acho que deu para ajudar muita gente aí que tinha várias dúvidas. Nil, foi um prazer enorme, imenso participar do seu programa. Muito legal mesmo, parabéns, vida longa ao programa. Muito obrigado. E conte comigo aí, com o que precisar. Muito obrigado por essa oportunidade, eu acho muito importante. Aqui é a Casa do Sambista, que ajuda a gente também, tiver sugestão, pode mandar que a gente faz aqui. Me sinto em casa, com certeza. Você que está em casa, muito obrigado pela participação. Quero agradecer o Rafael Silva da Vila Matilde. Felizmente não vai dar tempo de ler a sua pergunta, porque a produção está brigando aqui comigo por causa do tempo. Mas valeu, vou passar aqui pro Fernando para ele ver isso aí, tá bom? Um beijo no seu coração, até semana que vem com mais um Grito de Carnaval. Tchau, tchau. É o grito de carnaval. Oh!